Oi, gente, eu sou a Jéssica, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os casos especiais da primeira lei de Mendel. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a primeira lei de Mendel. E nós vimos que, na primeira lei de Mendel, ele conseguiu determinar como que acontecia a hereditariedade e também determinar que todas as informações, todas as características são condicionadas por pare de genes, né? Metade da informação que vem da sua mãe e a outra metade que vem do seu pai. Nessa relação de dominância, ele determinou uma dominância completa, onde você tinha um gene dominante e um gene recessivo. E quando esses genes eram expressos no mesmo indivíduo, por exemplo, azão, azinho, esse indivíduo expressaria somente aquela característica que era dominante. Mas isso, pessoal, não se aplica para todos os casos. Ainda em seus estudos, Mendel conseguiu perceber que existiam alguns fatores especiais, alguns casos especiais, que são esses três que eu coloquei aqui. O primeiro deles era a característica que não havia dominância, na herança, que não havia dominância entre esses genes. A outra era a codominância, onde você tinha expressão simultânea desses genes. E por último, os genes letais, que quando havia o aparecimento desses genes juntos, eles levavam os indivíduos à morte. Eu vou explicar cada um deles mais detalhadamente. O primeiro caso que a gente tem, especial, seria que a herança sem dominância, que também pode ser chamada de dominância incompleta ou dominância intermediária. Nesse caso aqui, gente, não há relação de dominância e recessividade entre os alelos do gene, ou seja, ninguém domina em relação a ninguém e ninguém é recessivo em relação a ninguém. Quando esses indivíduos são expressos, quando esses genes são expressos no indivíduo, eles vão apresentar uma mistura dessas informações. Aqui a gente tem uma característica intermediária nos híbridos, ou seja, literalmente uma mistura nos híbridos. Lembra lá, na primeira lei de Mendel, que era uma dominância completa, nós vimos que indivíduos azão eram indivíduos que apresentavam a característica amarela, enquanto indivíduos que eram azinho eram indivíduos que apresentavam a característica verde. No caso da dominância incompleta ou da herança sem dominância, nós vamos ter aqui o híbrido, que é o azinho, que vai expressar a mistura entre essas características. Estou dando aqui um exemplo, tá? Então, esse indivíduo era amarelo, cruzando-se com o indivíduo verde, e aí amarelo com verde daria a mistura aqui, que seria o laranja, mais ou menos, uma cor mais alaranjada. Então, nesses indivíduos aqui, a mistura vai determinar, o indivíduo que for formado vai determinar uma mistura entre o genótipo do pai e o genótipo da mãe. Então, na autofecundação do indivíduo Bzão-Vzão, nós vamos ter aqui Bzão-Vzão, sendo cruzado com outro indivíduo Bzão-Vzão. Então, aqui nós vamos ter 4 indivíduos sendo formados. O primeiro vai ser Bzão-Bzão, o segundo vai ser Bzão-Vzão, o terceiro vai ser Vzão-Vzão de novo, não tem problema, a ordem não vai influenciar em nada. E aqui Vzão-Vzão. Então, eu formei 1, 2, 3, 4 indivíduos. Esse primeiro indivíduo, Bzão-Bzão, genótipo da cor branca. Então, 1 de 4, branco. Depois, nós vamos ter 2 indivíduos que são Bzão-Vzão, Bzão-Vzão. Bzão-Vzão, característica nova, é o híbrido, o intermediário. Então, eles vão ser todos rosa. Por quê, gente? Porque nem esse é dominante, nem esse é dominante. Não há dominância. Então, aqui você tem uma mistura entre esse mais esse. Então, branco com vermelho, rosa. Então, 2 de 4 indivíduos que vão ser rosa. E, por último, você já tem apenas 1 de 4 indivíduos com a característica vermelha, que é o genótipo Vzão-Vzão, que vai determinar a cor vermelha. Tá? Então, só para frisar, a herança sem dominância é porque não há dominância nem entre o primeiro nem entre o segundo indivíduo. Esses 2 genes aqui, eles vão aparecer juntos, esses alelos, uma vez somados, vão expressar características juntos, a mistura entre elas. Então, branco com vermelho vai ser igual a rosa. Outro caso especial que nós temos é a codominância. O nome já diz mais ou menos o que ele quer dizer, né? Co significa que eles vão dominar juntos ao mesmo tempo.
Então aqui, gente, é muito parecido com a ausência de dominância. Só que lá ninguém dominava sobre ninguém. Aqui os dois vão ser expressos ao mesmo tempo. As características vão dominar juntas. Não existe um dominante nem um recessivo, e sim dois dominantes. Então, a codominância vai dizer o quê? Que o fenótipo, né, do indivíduo que aparecer a partir dos cruzamentos vai conter as duas características dos homozigotos ao mesmo tempo. Né? Ou seja, então, o homozigoto dominante vai ser cruzado com o homozigoto recessivo, lembrando que não há dominância, só estou falando assim para vocês visualizarem. E a característica que foi expressa no híbrido vai ter tanto a característica do primeiro indivíduo quanto a característica do segundo indivíduo. Vamos a um exemplo. Existe um gado de uma raça chamada Shorton, não sei se é exatamente assim a pronúncia. Esse gado ele tem duas principais características, que é a característica branca e a característica vermelha. Todos os indivíduos que são originados a partir do cruzamento entre um branco e um vermelho expressam tanto a cor branca quanto a cor vermelha na pelagem. Ou seja, esse indivíduo que aparece é o que a gente chama de ruão ou de gado malhado, que é aquele que é manchado, que tem tanto pelos brancos quanto pelos vermelhos. Vamos ver isso acontecendo. Então, aqui eu pego um indivíduo que é branco e cruzo ele com o indivíduo que é vermelho. E aí eu vou colocar aqui o mesmo genótipo que a gente viu no outro caso. Bzão, Bzão, cruzando-se com Vzão, Vzão. Beleza. Esse indivíduo aqui apresenta a pelagem completamente branca. Esse indivíduo apresenta a pelagem completamente vermelha. Esse daqui é Bzão, Bzão, então ele só pode doar o Bzão. E esse daqui vai ser Vzão, Vzão, então ele só pode doar o Vzão. Então aqui sai um indivíduo Bzão, Vzão. Esse indivíduo Bzão, Vzão, ele vai ser chamado de ruão ou de gado malhado. Por quê? Porque a pelagem dele vai ter tanto a cor branca quanto a cor vermelha. Então, é como se o corpo dele fosse todo malhado. Algumas partes brancas, outras vermelhas, outras brancas e outras vermelhas. Se eu realizar a autofecundação desse indivíduo, ou seja, cruzar um gado malhado com outro gado malhado, a gente vai ver que vai aparecer tanto os gados brancos, quanto gados vermelhos, quanto gados também malhados. Então, vamos ver aqui. Se eu pegar um indivíduo Bzão, Vzão e cruzar com outro Bzão, Vzão, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer Bzão, Bzão, vai aparecer Bzão, Vzão, vai aparecer Vzão, Bzão, ou Bzão, Bzão, a ordem não influencia, né? Vou colocar Bzão, Bzão para seguir. E esse aqui, Vzão, Vzão. Então, apareceu 1, 2, 3, 4 indivíduos. Esse primeiro, Bzão, Bzão, vai ser um gado de pelagem toda branca. Esses dois aqui vão ser gados malhados ou ruão, tanto faz como você vai chamar, mas significa que o corpo dele vai ter manchas brancas e manchas vermelhas, a pelagem branca e vermelha ao mesmo tempo. Por quê? Porque existe uma codominância. Não é a característica branca que é dominante e nem a vermelha. As duas vão dominar juntas ao mesmo tempo. E por último, você vai ter o Vzão, Vzão, que vai ser o indivíduo vermelho. Então, a maior porcentagem aqui é do indivíduo que apresenta a característica malhada. Beleza até aqui? Vamos para o último caso especial. O último caso que nós temos aqui de casos especiais da primeira lei de Mendel é o caso dos genes letais, que também podem ser chamados de alelos letais. O que ela quer dizer? É aquele tipo de herança que, quando presente, provoca a morte, tanto antes quanto depois do nascimento, ou ainda produz uma deformidade que vai levar esse indivíduo à morte. Ou seja, você tem um par de genes que, quando expressos no indivíduo, pode levar esse indivíduo à morte tanto antes de nascer quanto depois do nascimento, ou então provocar alguma reação que vai levar esse indivíduo mais à frente à morte também. Esses genes letais, eles podem ser tanto dominantes quanto recessivos. Como assim? Se o indivíduo expressar o genótipo dominante, azão, azão, e a característica letal estiver no gene dominante, então esse indivíduo aqui, ou ele vai morrer dentro ainda do momento de gestação, ou após o nascimento. E se for uma característica recessiva, aquele indivíduo que expressar o genótipo azinho, azio também vai morrer ou durante a gestação ou após o nascimento.
Então é isso, gente. Os genes letais, eles vão expressar a letalidade quando em homozigose, seja ela dominante ou recessiva. Vamos ver um exemplo. Então vamos ver um exemplo em relação ao gene letal dominante e o outro em relação ao gene letal recessivo. Em relação ao gene letal dominante, o principal exemplo que nós temos é o exemplo da pelagem em ratos. Nós temos duas pelagens. O indivíduo que é azinho, ele vai expressar a cor amarela, enquanto o indivíduo que é azinho vai expressar a cor branca. No cruzamento entre indivíduos heterozigotos, que são aqueles que apresentam a cor amarela, nós vamos ter a formação de 4 novos indivíduos. O primeiro, azão, o segundo, azinho, o terceiro, azinho e o quarto, azinho, né? Cruzando esses aqui. Esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse e por último esse com esse. Esse primeiro indivíduo aqui, gente, ele é o gene letal, ele é homozigose do gene dominante. Então, o azão, esse indivíduo, ele está morto, ele nem vai fazer parte aqui desse grupo, porque ou ele vai morrer na gestação ou morrer assim que nascer. Então, sobram-se apenas indivíduos de cor amarela e uma pequena porcentagem de indivíduos de cor branca, tá? Então, a porcentagem aqui, ela vai ficar completamente diferente da primeira lei de Mendel, onde você tem 75% de dominantes e um único recessivo. Já em relação à característica de gene letal recessivo, nós temos os exemplos aqui da produção de clorofila. Indivíduos que são cesão expressam a cor verde escuro, porque produz muita clorofila. Indivíduos que são cesão são verde claro, porque produz um pouco menos de clorofila. Quando a gente cruza indivíduos de verde claro com indivíduos verde claro, aqui vai sair 4 genótipos, cesão e por último cezinho. Então o que a gente vai ver aqui? Que esse cruzou com esse com esse e esse com esse. Esse indivíduo que é cezinho, ele nem vai fazer parte da contagem aqui. Por quê? Porque ele está morto, porque o cezinho vai ser o gene letal. Então, esses indivíduos aqui, eles não vão conseguir sustentar a vida. Já esses aqui vão ter verde escuro e uma pequena porcentagem, uma maior porcentagem aqui de verde claro. Então, esses são os principais exemplos. Quando a gente tem azão, no caso do gene letal dominante, esse indivíduo morre, né, que é o gene letal. E quando a gente tem aqui, no caso do recessivo, a homozigose do gene recessivo, você tem também a letalidade. Então, na síntese, genes letais são aqueles que, quando são expressos em homozigose, levam o indivíduo à morte. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, já dá um like, já compartilha, qualquer coisa a gente está aqui.